palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, eu tenho certeza que é algo que você já conhece bem. É conhecido como a galeria da fé, né? O capítulo 11 de Hebreus. Mas o versículo 1, ele diz bem claramente para as nossas vidas: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em algumas traduções diz convicção, né? E eu tenho certeza que nesse momento, Deus ele quer trazer um despertamento em nossas vidas. E quando nós falamos de despertamento, é sinal e é sinônimo de despertar, de acordar. Ou seja, de você abrir os olhos para enxergar aquilo que está à sua frente. E é isso que Deus ele faz com nossas vidas através da fé. Quando nós nos entregamos ao mover espiritual, porque a fé ela é ligada principalmente ao espiritual. E a maior confusão de muitas pessoas é que elas querem agir na fé, mas no natural. E a fé, ela é no nível sobrenatural. E quando eu quero conhecer o sobrenatural de Deus, há uma necessidade de me desprender do natural, o que é muito difícil, queridos. Realmente é muito difícil nos desprendermos do natural. Por quê? Porque o natural está ligado ao que sentimos humanamente. E o que sentimos humanamente? Alegria, tristeza, sentimento de conquista, sonhos, projetos. Tudo isso está ligado ao campo natural, físico. Mas quando nós ligamos no mundo espiritual, na fé, é necessário ultrapassar esse nosso sentimento ou os nossos sentimentos. É quando nós precisamos abrir mão. Porque o versículo 2 do livro de Hebreus, do capítulo 11, diz para nós: porque por ela, ou seja, pela fé, os antigos alcançaram bom testemunho. Ou seja, pela fé, eles conseguiram mostrar ao mundo o Deus que eles acreditavam. Porque eles conseguiram deixar de lado o seu lado humano. O lado humano, nós sempre queremos primeiro conquistar para depois testemunhar, não é assim? E no mundo da fé, muitas das vezes você vai testemunhar, ou seja, pela fé, você vai profetizar, você vai declarar e depois sim você vai dar o testemunho físico. O testemunho da sua conquista, da sua vitória, de como você orou, de como você acreditou diante das lutas, das dificuldades, quando você estava ali, talvez orando por um filho, pelo esposo e pela esposa, e quanto mais você orava, mais as coisas ficavam ao contrário da sua oração, e você era desafiado e desafiada a não olhar para o seu próprio sentimento. Porque o sentimento humano, ele começa a dizer, porque o diabo, ele usa as coisas naturais também. E ele começa a usar o sentimento humano para dizer no nosso ouvido: não adianta mais orar. A sua vida não vai mudar. A vida da pessoa que você está orando, a vida da pessoa que você está colocando o nome dela lá na campanha da igreja, não vai resolver. Ou seja,
o diabo ele começa a dizer que a sua fé ela está invalidada. O diabo começa a dizer que a sua oração ela não tem valor. Mas na realidade ele está fazendo isso porque ele não quer que a palavra de Deus se cumpra na sua vida e na vida dos seus entes queridos. Então a fé é um desafio muito grande. Você viver na fé não é nada fácil, querido. Porque a palavra de Deus, no versículo 3, diz: pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Ou seja, nós sabemos que pelo que nós cremos diante da palavra de Deus, ele trouxe a existência do nada. Tudo que nós vemos hoje foi apenas pelo poder da sua fé, ou seja, na sua própria fé, porque Deus tem fé nele mesmo, que aquilo que ele fala vai acontecer. E por isso que ele dizia, lá no passado, ele disse: haja luz e houve luz. Ele diz ali: haja água, separação entre águas e águas. Por isso que nós temos a água doce, a água salgada, os peixes de água salgada, de água doce, ou seja, a lua, o sol, tudo isso foi criado pelo poder da palavra de Deus. Assim como Deus quer que quando você está ligado nele, que as suas conquistas elas venham existir, mesmo não existindo ainda no mundo físico, mas no mundo da fé, quando você usa a sua palavra profética. Por isso que é um desafio para nós também lutar contra a palavra de derrota, contra a palavra de fracasso. Porque o diabo ele sempre tenta colocar em nós esta palavra. Quando nós fazemos isso, nós estamos liberando no mundo espiritual uma palavra de fracasso, uma palavra de derrota. É o mesmo que dizer algo do mundo físico o seguinte: você quer passar em um concurso público. Vou dar um exemplo aqui, Você quer fazer uma prova para a polícia. Aí você começa a ver como é que funciona o edital, você começa a se interessar, se você tem que pagar a taxa, se você não tem que pagar a taxa, e você vai buscar o que você tem que estudar, não é mesmo? E você, quando está ali diante do seu livro, quando você está ali diante da apostila, você está usando a sua fé, que o seu sacrifício, ele vai ter uma recompensa, que vai valer a pena. Pode até não acontecer, mas você acredita, você usa a sua fé, dizendo para você mesmo: vai valer a pena. Às vezes você vai ficar 4 horas, 5 horas, às vezes 10 horas estudando todos os dias, até chegar um dia que você vai ter o desafio de algumas horas estar entre aqueles que são aprovados. Agora você imagina você fazendo a sua inscrição, pagando a sua taxa, pegando o livro, e você vai dizer assim para você mesmo: não vou passar. Não adianta, é muita gente concorrendo, não adianta, eu não vou passar, não vou. Então, se você não vai, por que você já está fazendo esse trabalho? É preferível nem começar o trabalho. É preferível você nem dar início ao seu sacrifício, porque se a sua boca, porque a Bíblia diz, queridos, que a boca fala o que o coração está cheio, ou seja, a sua alma. E se nós começamos a dizer que não vai dar certo, que não adianta nada, realmente não vai dar em nada. Mas quando nós entendemos que a Bíblia diz para nós que foi pela fé que estas pessoas mudaram o estado da vida delas, é porque elas se entregaram naquilo que elas acreditavam. Elas tiveram uma atitude contra eles mesmos.
Por isso que a Bíblia diz aqui para nós, no versículo 4 do capítulo 11, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Olha só que tremendo. A atitude de Abel falou. A fé dele de entregar a Deus parte da sua conquista, seria hoje dinheiro, mas na realidade naquela época não tinha nada disso, mas era o que ele plantou e colheu. Ele disse: eu vou dar a Deus o melhor. Ninguém obrigou, ninguém falou. Ele simplesmente colocou no seu coração, pela sua fé, em dar a Deus algo do seu sacrifício. E a Bíblia diz que o seu irmão não teve a mesma atitude, mas foi uma atitude talvez de dar uma pequena parte ou o resto para Deus, mas Abel não. Abel, ele se encheu de fé e disse: eu vou dar o melhor para Deus. E a Bíblia aqui faz questão de narrar, de deixar isso para a história, para que fosse de testemunho e de exemplo para milhões e milhões de vidas, que a fé, ela faz diferença na vida das pessoas. Você talvez não está conseguindo mudar a história da sua vida, porque o diabo, ele está tomando a sua fé. Ele está te aprisionando. Ele está tirando de você o ânimo de romper com aquilo que está te prendendo. E quando o diabo, ele consegue isso, você não sai do lugar. É como você ter um carro caro, um carro lindo, e você só acelera e ele não sai do lugar. Qual a graça que teria de você ter um lindo carro, de você poder ligar ele, mas você não poder sair do lugar com ele? Qual a graça, querido? Por maior conforto que ele tenha, não tem graça nenhuma. Da mesma forma, Deus te criou com o melhor, apesar de sempre o diabo dizer ao contrário. Deus, ele fez você o melhor. Por que ele fez o melhor? Porque você é o único ser em todo o universo que tem parte de Deus em você. Porque tudo Deus criou pelo poder da sua palavra. Mas o ser humano, ele formou com as suas próprias mãos. Ele moldou o ser humano. E logo depois ele soprou na narina, e ali veio o sopro de vida. Ou seja, Deus, ele deu a você parte que é dele, e é tanto que ela volta para Deus. O sopro de vida volta para Deus. Então, se Deus, desde lá de trás, ele deu o melhor, essas pessoas, pela fé, também entenderam que elas tinham que dar o melhor delas para Deus. O melhor do seu tempo, o melhor da sua vida. Mas nós sabemos que o diabo, ele muitas das vezes tenta tirar de nós o melhor para Deus. E nós caímos às vezes nessa cilada. Mas a Bíblia diz que Enoque também foi transladado para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Isso pela fé. Olha que maravilha, gente. Olha que bênção o que Deus faz. Deus também, ele quer te levar em um nível sobrenatural. Mas principalmente a Bíblia fala que Abraão, no versículo 8, eu não quero me estender a todos estes homens de Deus que venceram pela fé, mas eu quero falar agora principalmente sobre Abraão.
A Bíblia diz aqui que pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Esse é um dos maiores desafios para alguém que quer ter uma experiência real com Deus. É quando você se entrega a Deus e a sua vontade, mesmo não sabendo aonde Ele vai te levar. Mesmo não sabendo o que vai acontecer com a sua vida a partir daquele momento. Abraão largou tudo da sua vida. Ele deixou os seus parentes, e Jesus, novamente, lá no Novo Testamento, ele diz: aquele que não deixar pai, mãe, irmãos, por ele, não tem parte com ele. Porque também é um ato da fé, tanto no Velho como no Novo, porque o Novo é apenas o cumprimento do Velho Testamento em Jesus, que é o Cordeiro da nova aliança. Então nós entendemos que neste momento há um desafio na sua vida de você, pela fé, largar a religiosidade. Quando a Bíblia fala a respeito de deixar pai e mãe, principalmente às vezes é introduzido em nós valores religiosos. E muitas das vezes nós não queremos abrir mão para não chatear a mãe, não chatear o pai, não é mesmo? Mas aí nós somos desafiados entre ter a fé no que a Bíblia está dizendo para nós e entre ter a fé naquilo que foi nos ensinado. E eu preciso ter o sentimento em Deus da fé agora e me lançar em Deus. É assim que funciona. É assim que é o reino de Deus. Mas às vezes o medo vem e nós ficamos com medo de nos entregar, de que as pessoas vão virar as costas para nós, de que os amigos vão virar as costas para nós. E eu vou te dizer algo muito interessante. Sim, muitos vão virar as costas para você. Muitos não vão sequer olhar na sua cara quando descobrirem que você agora tem a fé do que eles dizem e chamam de crentes. Muitas pessoas vão te virar a cara para você sem motivo algum. Você não brigou, você não discutiu, você não quis impor a sua fé, você abraçou a fé, e isso já é um motivo grande para eles de se distanciar de você. E eu estou falando isso porque aconteceu comigo também. Quando eu decidi seguir a Jesus, muitos daqueles que chamavam-se de amigos, né, eles me abandonaram. Eles não queriam estar comigo, eles não queriam mais ouvir o que eu tinha para falar, porque antes o que tinha para dizer eram as coisas do mundo. Somente as coisas do mundo. Mas quando começamos a falar das coisas espirituais, daquilo que Deus tem, as pessoas não entendem. E nós vivemos pela fé, assim como Abraão teve uma atitude de fé, de abrir mão e de ir para um lugar que nem ele sabia onde era. Você precisa ter essa atitude de fé. Você precisa se entregar a Deus. E a sua relação com Deus, ela é pessoal, tá? A sua relação com Deus não é do seu pai, não é da sua mãe. Eles podem até alguns ter o exemplo da fé, mas a sua fé, o seu relacionamento de fé, ele é pessoal. É você e Deus. Então é nesse momento que você precisa usar a sua fé. Os dias são maus. Dias difíceis estamos vivendo em todos os aspectos. Mas nós temos a fé que Deus, ele está pelejando por nós. Nós temos a convicção de que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam. Que por mais que o inimigo venha tramar contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua cidade, contra a nossa nação,
vai cair por terra estas ações na autoridade do nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Então o que está no mundo é o espírito do mal. É só olhar o que os filhos das trevas estão fazendo. É só ver como que é a atitude dos filhos desobedientes a Deus, desobedientes a pais e às mães. Cada dia uma sociedade terrível, uma sociedade sem amor. Os valores estão sendo esquecidos. Mas o que Deus ele implanta em nós através da fé é ao contrário daquilo que o diabo quer. E por isso que nós não vamos desistir da fé de Deus. Por mais que o diabo nos ameace, por mais que o diabo tente fazer algo contra a sua vida ou contra a sua família, a sua fé não será abalada. Porque você acredita naquele que é o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Não é o seu pastor, não é o seu amigo, não é o bispo, mas sim Jesus. Jesus, ele sim é a base principal da nossa fé. Então, que você, nesse momento, se você está dormindo, se nós não estamos conseguindo entender o propósito de Deus, é necessário ter em nós um despertamento pelo Espírito de Deus, para que Deus possa cumprir a vontade dele em nós pela fé. Então, viva pela fé, vença pela fé, desfrute pela fé. Você é salvo pela fé. Então, não perca a fé. A Bíblia diz que o que vence o mundo é a nossa fé. Se você perder a fé, o mundo te vence. O diabo te vence. E não são poucas pessoas que são vencidas, porque elas não estão firmados na rocha. Infelizmente, muitos estão com a sua fé no homem, baseando-se em motivação e não fé. Não podemos confundir palavras de motivação, que não é errado, ok? Não estou dizendo que alguém ter um incentivo com uma palavra de motivação seja errado. Mas o que eu estou dizendo é que nós não podemos confundir fé com motivação. Porque hoje nós temos muitas pessoas que eles, na verdade, pregam motivação e não fé. Porque a fé, principalmente, ela requer renúncia. Abraão nos ensina uma grande renúncia. Primeiro, ele tinha a promessa de ter uma grande nação através dele, mesmo não tendo nenhum filho e já sendo velho. E quando esse filho nasce, vem a alegria da promessa. E depois de alguns anos, Deus vira para Abraão e fala: vamos ver se ele tem a mesma fé, se ele ainda acredita que eu vou fazer dele uma grande nação. E Deus pede Isaque como sacrifício. Deus queria testar o coração de Abraão. E nós sabemos que a Bíblia diz que Abraão não teve medo. Abraão, naquele momento, ele olhou para dentro de si, ouvindo a palavra de Deus, ele disse: eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio nas promessas do Deus que me tirou da onde ele me tirou. Eu continuo crendo. Os anos não apagaram, eles não fizeram adormecer em mim
o meu chamado, não fizeram adormecer em mim as lutas, as dificuldades, não fizeram adormecer o meu amor pelo Senhor. E Abraão, quando vai caminhando com a lenha, com o cutelo, com o seu filho, que era o sacrifício, o seu filho pergunta para Abraão: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo todo o preparativo para sacrificarmos ao Senhor, mas eu não estou vendo o animal que vai ser sacrificado. E naquele momento Abraão, pela fé, ele diz: Deus proverá para si. É um ato de fé sobrenatural, porque Abraão, nesse momento, ele já tinha sacrificado o seu filho. Ele não iria sacrificar, entenda, ele não iria, ele já tinha sacrificado no seu coração através da fé. Então, quando ele estava caminhando com o seu filho para o local do sacrifício, eu imagino como que Abraão estava dentro de si, uma luta entre fé e a razão, uma luta entre que Deus é esse que me chamou para fazer uma nação e agora ele vai me tomar. Com certeza o diabo soprava isso no coração, ali no ouvido de Abraão, para ir para o seu coração. Mas ele dizia para si: eu creio nas promessas de Deus. Eu creio naquilo que Deus tem para a minha vida. E há um ponto que ele coloca o seu filho no altar que foi preparado por ele, com ele. Ele e o seu filho prepararam um altar juntos. Naquele momento ele deita o filho já sabia o que iria acontecer com ele. Até o filho obedeceu ao pai. Ele não questionou. Ele deitou sobre o altar. E no exato momento que Abraão levanta a mão para descer o cutelo sobre o seu filho e entregá-lo como sacrifício a Deus, Deus brada com Abraão e fala: Abraão, não faça isso. Talvez Abraão não iria entender. Primeiro Deus pede, agora ele fala para não fazer. E quando Abraão olha para o lado, tinha um cordeiro para tomar o lugar do seu filho. E é isso que Deus fez. No lugar de nós que merecemos, por causa dos nossos pecados, por causa de tudo aquilo que cometemos e até mesmo fomos gerados, nós merecíamos a morte eterna. Mas aquele cordeiro, o cordeiro que foi imolado no lugar do filho de Abraão, do filho da promessa, do filho da fé, nesse exato momento, o cordeiro muda a história. Da mesma forma que quando João Batista viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesse momento ele está dizendo: é ele que vai mudar a história de vocês. Então creia nisso. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que a fé ela venha crescer dentro de nós, para que ela venha crescer como o azeite do Espírito Santo na vida das virgens prudentes, que estavam com as suas lâmpadas cheias do azeite, e o fogo não apagava, porque elas estavam cheias de fé, determinadas em aguardar o noivo. Não importa que hora ele iria vir, não importa se era de dia, se era de noite, se era hoje, se era amanhã, se era daqui 10 dias, se era daqui 40 dias, se era daqui 3 meses, estavam dispostas pela fé em fazer o que teria que ser feito. Da mesma forma, você e eu precisamos aguardar o Cordeiro, aquele que virá buscar a sua noiva. Mas enquanto isso, nós vamos estar aqui usando a fé para que outras vidas alcancem esse evangelho
e o Jesus, dono desse evangelho. Meu Deus, obrigado por esse momento, junto com essas pessoas que estão diante desse celular, na rede social, que esta palavra, meu Deus, que foi anunciada, ela possa gerar uma fé sobrenatural, Pai, nestes corações. Desatando, meu Deus, com as correntes do mal. Desatando, meu Deus, com as correntes da incredulidade, Senhor. Nesse momento vai arrancando de nós tudo aquilo que nos impede de desfrutarmos o que o Senhor tem para nós. Mas nos levanta na autoridade, no poder que existe no nome de Jesus, Pai. Que seja destruída agora toda palavra maligna, toda palavra maldita em nossas vidas, está expulso, Deus. Elas estão longe de nossas vidas, porque o Senhor está determinando em nossa vida o melhor. Porque o Senhor disse que veio para que venhamos ter vida e vida em abundância. Então nós rejeitamos agora todo o espírito da pobreza, todo o espírito da enfermidade. Meu Deus, toda esta ação maligna que nos puxa para baixo, meu Deus, em nome de Jesus agora, repreenda estas ações, Deus. Mas no nome santo de Jesus, tomamos posse da vitória, tomamos posse da promessa, Senhor. Promessas que até hoje são vivas, são pulsantes em nós. Então, tomamos posse para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém. Eu creio no que Deus está fazendo, vai continuar a fazer em nossas vidas. Que você possa tomar posse desta palavra para a sua vida, para a sua família, para o seu sucesso, no nome de Jesus. Lembre-se, Deus é e sempre será com você. Não importa as circunstâncias que possam vir, Deus sempre será maior do que qualquer elas, muito superior a elas. E quando você liga a sua fé em Deus, Deus te traz para esse patamar, para ser maior do que tudo aquilo que tenta te parar. Então toma posse na autoridade do nome de Jesus para a sua vida. E eu declaro que você tenha um dia abençoado de amanhã, que a sua noite seja uma noite tranquila e que a paz do Senhor reine sobre você, que a graça do Altíssimo te alcance e que o amor de Deus sempre te traga a paz e a alegria.